pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nessa abertura da mini maratona Meu Primeiro Negócio, onde você que é um profissional liberal, você que é um jovem, você que é um estudante, que está criando a perspectiva de desenvolver o seu primeiro negócio, está tomando esse passo decisivo de começar, de fazer acontecer, recebe aqui um conjunto de conteúdos muito especiais para que você possa ter mais desenvoltura. Eu sou o Fábio Veras, eu tenho uma história já relativamente antiga e madura no ecossistema empreendedor e também no desenvolvimento de startups, que são aquelas empresas que têm um crescimento acelerado e são intensas em tecnologia. Eu sou empresário do setor de tecnologia, investidor no mundo das startups e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês como funciona essa jornada de empreender no primeiro momento. Teve um tempo em que fui diretor técnico e diretor de operações do Sebrae. Nós sempre fazíamos, como se faz até hoje, pesquisas sobre o empreendedorismo por oportunidade, onde o empreendedor ou a empreendedora enxerga uma situação muito especial que ele acredita que pode gerar receita e pode se transformar num negócio, e o empreendedorismo por necessidade, que é aquele onde a pessoa está sem renda ou se vê, de repente, sem uma receita de um emprego, de um trabalho, ou mesmo de um negócio anterior, e ela tem que se mobilizar por fazer acontecer para sustentar a sua vida e crescer. E nas duas situações você encontra muitos casos de sucesso, muitos casos de evolução. Na verdade, o empreendedorismo inicial, ele parte de muita insegurança, de muita incerteza, e muitas vezes as pessoas comuns como nós, carregam o que se chama síndrome do impostor. É como se a pessoa se sentisse um pouco desconfortável com aquela situação onde ela não se sente com conhecimento suficiente para começar, e muitas vezes esse sentimento paralisa o empreendedor em relação ao início de uma nova atividade empreendedora. Então, esse mini curso, essa mini maratona Meu Primeiro Negócio, ela serve exatamente para deixar você um pouco mais confortável, porque nos conteúdos que serão trazidos aqui, você vai ter a oportunidade de entender como abrir uma empresa, de quais são os primeiros passos, como definir um modelo de negócio, como fazer o produto teste, né? O que a gente chama de produto mínimo viável, a perspectiva de entendimento de como montar o seu site, o entendimento das redes sociais, do designer, de como você deve construir isso para que você possa ter também, de maneira funcional e online também, uma perspectiva de vender bem e vender melhor. Basicamente, pessoal, o primeiro negócio, você tem que construir esse modelo, né, o seu modelo de negócio. Seja você um comerciante que já tem uma estrutura física de uma mercearia, de um salão de beleza, ou de uma solução online, uma aula particular, se você é um professor de aula particular, não importa qual seja o serviço ou produto que você vende, você vai prestá-lo digitalmente, ou vai vendê-lo digitalmente, ou vai vender uma solução física, como, por exemplo, um salão de beleza. Você vai atrair, através do mundo digital, as pessoas para comprar na sua loja digital, e como montar essa loja digital faz parte dos aprendizados que você terá aqui. Muitas vezes você é uma pequena indústria, uma pequena empresa que desenvolve alguma solução, ou você é exclusivamente um prestador de serviço. Veja, muitas vezes tem crescido muito um modelo híbrido, né? Então, a gente enxerga um salão de beleza que vende também uma linha de cosmético online, ele vende também para o cliente que é presencial, e aí a gente ganha a perspectiva de construir uma marca que seja associada a uma entrega de qualidade. E a gente fala muito hoje de rede social também na construção do modelo de negócio. Eu quero explorar um pouquinho isso com vocês, porque nem sempre a rede social, com posts escritos e imagens, ela gera o cliente. Você nunca deve se afastar do entendimento de que a rede social é uma ferramenta onde você abre a caixa de ferramentas e você pega uma das ferramentas para que na relação pessoal, nas listas que você constrói, você possa então desenvolver um relacionamento com os seus clientes,
presentes e futuros. Não importa se você é um advogado, se você é um contador, se você é um médico, se você é uma fisioterapeuta ou um fisioterapeuta, não importa o que você faça, você tem que desenvolver e construir essa relação de entrega. Muitas vezes o direct do Instagram é uma ferramenta fantástica para você mandar mensagens inteligentes e criativas através de uma estratégia bem construída de interação pessoal. No final do dia, fazer pesquisas e tem um conjunto de outras atividades que você vai aprender a desenvolver aqui. Quando você fala de modelos de negócio, você pode ter um modelo onde você cobra uma assinatura mensal de uma solução online, você pode ter uma solução onde você vende um produto e entrega um serviço associado, onde você entrega uma oportunidade de acesso sem custo a conteúdos incríveis que você desenvolve, até a perspectiva de você fazer parte de um marketplace, de você ter a sua loja filial, a sua loja digital, de você ser um afiliado, ou mesmo até de você gerar afiliados, né? Então, tem muitas perspectivas de como abrir o seu primeiro negócio, uma franquia, uma loja física. E a primeira perspectiva, quando você está tratando de criar um modelo de negócio, é identificar quem é a sua audiência, quem é o seu público principal. Claro que, em tese, todos podem adquirir a sua solução, seja um produto físico ou um serviço, mas você tem que identificar qual é o perfil de pessoas que tem uma probabilidade maior. É um jovem entre 17 e 21 anos, é uma dona de casa, mãe de 2 filhos, entre 28 e 35 anos, o target, né, o objetivo, a meta de mercado, para que você se dirija a essa pessoa usando uma linguagem mais adequada a ela, em relação à faixa etária, modelo ambiental e cultural, a marcas, né? Se uma pessoa tem 50 anos, as músicas que marcaram os 17 anos dela são diferentes das músicas que marcaram os 17 anos de quem tem 21 anos. E tudo isso direciona, por exemplo, os posts que você faz, as referências musicais, a maneira divertida de chamar a atenção. Também a perspectiva de definir um problema, isso é muito relevante, né? Qual é o problema que você está resolvendo? Lembre sempre daquela perspectiva, se a solução que você tem se aproxima mais de um remédio para dor, ou seja, você resolve uma dor metafórica, uma dor de algo que é muito desejado, ou se você se aproxima mais do modelo de vitamina. Porque quando a gente tem uma dor de cabeça, por exemplo, a gente para tudo que a gente está fazendo para ir na farmácia comprar um remédio para parar a dor. Quando eu esqueço de tomar uma vitamina, eu posso ficar muitas vezes 6 meses, 1 ano sem tomá-la, e isso não faz diferença. Então, trate de construir, quando você estiver desenvolvendo o seu modelo de negócio, o entendimento de qual é o problema, qual é a dor que você resolve. E no terceiro momento, identifique qual é o seu entendimento em relação à maneira de ofertar esse serviço. É claro que a gente vive num mundo extremamente competitivo, onde é cada vez mais desafiador você buscar a sua diferenciação. No quarto momento, você tem que definir que documentos que você precisa para esse processo de abertura de empresa, quem serão os seus parceiros principais, em termos de até de fazer um guest post, um post convidado, ou de um negócio que é complementar ao seu. Se você vende cosméticos online, você pode ter uma grande rede de parceiros de salão de beleza físico, e daí, se você vende pães artesanais especiais ou bolos, você pode ter uma grande rede de mercearias, pardarias e supermercados. Depois você tem que construir um entendimento de como você vai monetizar, né? Como você vai gerar receita com isso, quais são os custos inerentes a isso, os custos de tributos, os custos de registro de empresa, os custos de marketing, os custos do tempo que você tem que se dedicar a isso. E no segundo momento, você vai testar esse modelo de negócio através de um produto mínimo, de fazer a sua primeira venda. Não tenha vergonha de fazer ela para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua irmã, para o seu irmão, porque é dessa maneira que as coisas começam, como tudo na vida. Existem vários exemplos de modelos de negócio, mas existem 2 camadas. A primeira é de entendimento dos custos, do esforço de tempo, da maneira de fazer. A segunda é colocar o bloco na rua. E a terceira é entender ao longo do tempo como você vai melhorando esse modelo de negócio, em termos de gerar redução de custo, produtividade, enxergar qual é o perfil de cliente que vende mais, qual é a persona, como a gente diz nesse mundo,
que pode fazer isso acontecer. Quando a gente fala a expressão startup, pense como uma startup, é porque sem custo, sem grandes referenciais de custo, como alugar uma sala, as pessoas começam a vender pela perspectiva digital, com escalabilidade, ou seja, ela vende a mesma solução muitas vezes, ou se você tem um produto mais customizado, você vai vender ele também numa perspectiva de escala maior do que se tivesse apenas uma loja física, por isso que o modelo hoje é híbrido. E aí você tem vários tipos de modelos de negócio, de maneiras de abordar o seu cliente e entender como você vai construir esse futuro para o seu negócio. A minha experiência com centenas e centenas de empreendedores incríveis, desde do mais pequeno, na menor cidade de Minas Gerais, até uma startup que lançou ações em bolsas de valores e tem um valor de mercado superior a centenas de milhões de reais, o que a gente percebe é que a curiosidade, a humildade, a ousadia são as marcas definidoras da perspectiva de sucesso. E por isso eu trago aqui também uma reflexão para você que está nos assistindo, de entender qual é o seu lugar de força. Nunca deixe a insegurança prevalecer ou dominar você. O seu lugar de força é aquele pequeno quadrado, que você pode entender como a sua área de domínio, o seu pequeno pedestal, onde ninguém vai te superar, onde você fala a sua verdade, onde você fala com segurança daquilo que você faz bem, que você acredita, que você quer vender. Portanto, a autoconfiança é um fator essencial, porque no final do dia, pessoal, empreender é contra o vento, as pessoas não vão te elogiar, não faltarão críticas, inclusive muitas vezes da família e dos amigos, pessoas com mensagens desmotivadoras, e você tem que se sentir confortável nesse lugar para contar a sua história. Hoje a gente vive uma era onde as pessoas buscam muita autenticidade e buscam a sua verdade, na sua simplicidade, na sua humildade. Ser verdadeiro gera muito engajamento. E também a perspectiva da constância, que é o lugar onde você tem que perseverar, tem que construir frequência em relação a posts e também abusar de vídeos, pessoal. Se você vai ter uma ação de rede social e o serviço que você vende, ele é autoral, ele tem características singulares que são próprias da sua confecção, seja um serviço ou um produto, então busque produzir vídeos. Você não precisa contratar ninguém no primeiro momento para fazer os vídeos através do seu celular, com segurança, com qualidade. Hoje o guru universal se chama Google, você tem oportunidades incríveis de achar referenciais e tutoriais para fazer coisas sem custo. Você tem aplicativos de gestão de imagem também, sem custos na internet, ou seja, existem grandes oportunidades para você crescer, para você ter sucesso, e essa mini maratona, ela vai tentar trazer todos os elementos iniciais para que o seu primeiro negócio comece com consistência, nunca se esquecendo que o protagonismo do sucesso é o seu suor, o seu esforço, a sua perseverança e a sua capacidade, especialmente, de superar a cada dia a sua dúvida, a sua angústia e a sua incerteza. Porque todo começo ele é pequeno, todo começo ele é cheio de problemas e, na verdade, os problemas nunca se encerram, mas o seu fair play, a maneira como você conduz isso, é que determina a maneira com que você engaja o seu cliente, com que você conquista as primeiras receitas e vai crescendo de uma maneira mais vigorosa ao longo do tempo. Olá, bem-vindos à Mini Maratona Meu Primeiro Negócio. Meu nome é Poliana Sabino, eu sou formada em processos gerenciais, trabalho como hosting de comunidade no Impact Hub de Belo Horizonte. No Impact Hub é uma rede global de impacto, e através dela, trabalhando com empreendedores, trabalhando com negócios de pequeno e médio porte, a gente foi convidado nesse ano para somar junto com o Impact Hub de Floripa, onde foi realizado aqui em Belo Horizonte o programa Salto, onde eu fui líder de turma. E eu fui convidado pela Bianca para poder apresentar a vocês, a fazer essa abertura dessa mini maratona. E aí, algo que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o autoconhecimento, como uma das primeiras formas para empreender. Nós, como empreendedores, precisamos muito ter esse autoconhecimento. Precisamos muito entender quem somos, de onde vimos, qual é a nossa história,
né, que nós queremos oferecer para o mundo, né, através dos nossos produtos, através do nosso serviço. Fazer disso a nossa missão, né, porque existe o perfil empresário, existe aquele perfil que é empreendedor. O empresário, muitas vezes, se ele não tiver um perfil empreendedor, que é aquele que busca soluções, que é aquele que arregaça as mangas mesmo, ele muitas vezes não vai conseguir estabelecer no mercado. Mas o empreendedor é aquele que busca maneiras de inovar. É aquele que, muitas vezes, ainda em dificuldade, vai encontrar grandes oportunidades para desvencilhar ou alcançar ou pular barreiras, né? E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. O empreendedor que se conhece tem grandes vantagens. Somos sujeitos múltiplos, né? Nenhuma história ela é linear. E respeitar a sua própria história, respeitar de onde você vem, né? Se a sua família já tem um histórico, e até mesmo você já teve alguns problemas financeiros, se você não se conhecer nessa área, isso também vai refletir sobre o seu negócio. Principalmente aquilo que eu faço no meu pessoal, né? Se eu não tiver uma vida equilibrada financeiramente, isso também vai ser passado para o meu negócio. Se eu não conseguir ouvir não, se tudo que as pessoas me contradizem, né, eu fico emburrado, eu não aceito, isso também vai refletir sobre o meu negócio. Então é a gente entender que o nosso cliente, ele pode ser livre para escolher, né? Ele é livre para escolher onde ele vai comprar, onde ele vai consumir. E quando a gente sabe lidar com isso, com essa frustração, né, e até mesmo com aquele cliente que você já entregou orçamento, que você já estava ali quase, e aí no último momento ele acaba desistindo. Se você não souber lidar com isso, você acaba perdendo esse cliente em futuras necessidades, em futuras demandas, em futuras negociações. Então, é a gente se conhecer para que a gente possa aprender a lidar conosco, com nós mesmos. E aí, um outro ponto que é sobre acreditar. Se você não acreditar em você mesmo, né, se você esperar essa validação do outro, né, para as pessoas dizerem, você não vai encontrar. Primeiro, acredite em você. Acredite no seu negócio, acredite no seu potencial. Não se compare com outras pessoas. Saiba que se você for para se comparar, se compare com o início, né, da sua vida, se compare com a sua história há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Qual era o conhecimento que você tinha, né, sobre determinada área, sobre empreendedorismo, sobre negócio, e o conhecimento que você tem hoje. Ou até mesmo sobre a vontade, né? Será que há 10 anos atrás você pensava em estar do jeito que você está hoje? Então, se você está aqui assistindo essa live, eu acredito que você está no caminho certo, porque você está acreditando que é possível. E eu acreditar é o que vai fazer toda a diferença. E aí um outro ponto também é sobre perseverar. Na nossa caminhada vai ter inúmeras dificuldades, né? Seja por fatores internos, que é coisas que acontecem nas nossas vidas, sejam por questões que vão acontecer no seu negócio, mas tem fatores que a gente não consegue prever. A gente passou muito recente, né? E ainda estamos passando por um final de pandemia e a gente sabe como isso foi difícil, o quanto isso impactou negócios. Então, esses fatores externos também nos afetam, nos atravessam, coisas que a gente não consegue ter tanta previsibilidade assim. Mas se você souber se comunicar, buscar uma rede de network, andar, né, com pessoas, se cercar de pessoas que podem acrescentar no seu negócio, vai fazer grandes diferenças. E aí, um outro ponto que seria muito interessante, principalmente nesse iniciar, né, do empreender, é você se planejar para isso. Seja de forma familiar, né, comunicando isso para sua família, seja da forma mental, né, que é de se colocar como empreendedor, seja colocando ali os primeiros esboços no papel, seja talvez percebendo que você precisa adquirir certos conhecimentos, então coloque ali no seu planejamento, né, eu preciso melhorar nisso.
eu preciso fazer esses registros, e você está sempre buscando melhorias para o seu negócio, melhorias para si mesmo. E aí um ponto, né, que eu quero deixar aqui, que é muito importante a gente entender, que se você é tímido, se for uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com pessoas, né, até mesmo porque acha que nesse processo de validação existem barreiras ou coisas que te impedem de se aproximar, se permita. Se permita. Ninguém é perfeito, não existe o ideal perfeito, né? Mas existe aquilo que você pode fazer, que é começar, que é ir avante, né? O vendedor, ele primeiro, para que ele possa vender, para que ele possa trazer a ideia, ele precisa se conectar com o cliente. E ele vai se conectar através da história, ele vai se conectar através de uma verdade que ele passa, mesmo que, infelizmente, ele possa até agir de forma desonesta, mas quando ele vai de acordo com a necessidade, que ele toca aquele cliente, né, diante da sua história, ou diante daquilo que ele necessita, faz o cliente acreditar no que ele está dizendo. E o empreender, ele é isso, ele é um vendedor, porque ele é um vendedor de si mesmo, ele é um vendedor do seu negócio. E quando a gente sabe a importância, né, a gente se conhece a ponto de a gente encontrar essas necessidades do nosso cliente, isso faz toda a diferença. Se comunique de forma clara com o seu cliente. Tenha uma boa comunicação, mesmo se o cliente ainda tiver necessidades, começa a entender, começa a ver realmente o porquê que ele precisa daquele produto, porquê que aquele produto faria tanta diferença na sua vida, né? Faça aquilo, venda e faça, né, pensando em serviços, com muito capricho e zelo do seu cliente. Porque quando um cliente ele está satisfeito, ele volta novamente em você, mas se ele não tiver, ele além de ir embora, ele vai ainda, né, não fazer com que outras pessoas não comprem de você, porque a maior propaganda é o boca a boca. Então, seja dono de si mesmo, empreenda com muita sabedoria e saiba como fazer. Então, no seu planejamento, comece. Não fique esperando o tempo perfeito. É melhor você fazer um serviço bem feito, que não significa que ele é perfeito, mas que ele tenha capricho, que ele tenha cuidado, que ele possa se comunicar com o cliente. É tão bom quando a gente é atendido, seja num restaurante, ou seja quando a gente compra uma roupa, ou quando a gente compra qualquer mimo, né? Qualquer utensílio, pode ser um chaveiro, mas a gente é bem tratado, existe um cuidado do vendedor com aquele produto, com aquela embalagem na qual ele vai estar. Então, todos esses detalhes é necessário ser colocado no planejamento. Pode ser começado de forma simples, não tem problema, não precisa gastar grandes ou rios de dinheiro, né, para poder empreender. Você pode começar simples, mas comece com dedicação, comece entendendo que o seu cliente, ao ver aquele produto, a desfrutar daquele serviço, ele precisa de atenção, ele precisa de ter clareza do que aquilo é feito, de como é feito, dos processos, né? Seja da questão financeira, seja da questão da entrega, seja no pós-venda, isso é muito importante. Então esse é o recado que eu deixo para vocês. Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo Rosa, eu sou analista de sistemas por formação e um entusiasta da área de negócios. Apesar de nunca ter deixado de programar, de sempre atuar como desenvolvedor, eu me enveredei para a área de negócios, áreas de vendas, marketing, até áreas operacionais das empresas, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, e me apaixonei pela estrutura organizacional, por uma empresa como um todo. Eu acho que é um organismo vivo, muito dinâmico, que a cada problema que surge me deixa assim, com muita energia para poder resolver, e eu ter vivido isso profissionalmente foi fantástico. Então hoje eu posso dizer que eu tenho tido a oportunidade de viver tantos e tantos problemas e poder compartilhar conhecimento atuando como consultor.
Então, me posiciono como consultor de tecnologia, a área onde eu me sinto mais à vontade. E eu apoio e ajudo as empresas que têm problemas nessa área a buscar soluções como ferramentas, como processos, como metodologias, e combinar essas ferramentas com pessoas e o conhecimento dessas pessoas para resolver esses problemas. É isso que eu faço, sou um apaixonado por isso, e muito mais do que por resolver problemas, sou apaixonado por pessoas. E eu me importo com o problema delas, né? Então, quando eu chego dentro de uma empresa, eu começo a viver o problema dessas empresas como se fossem meus. E eu tento fazer de tudo que for possível para resolver esses problemas. Então, no final do dia, quando as pessoas perguntam o que eu faço, o que eu sou, eu falo, cara, eu sou um resolvedor de problemas. E eu estou aqui hoje para falar sobre como tirar o seu primeiro negócio do chão. Na verdade, eu vou fazer uma síntese bastante rápida, bem abreviada, de quais são, na minha opinião, os passos mais importantes que você precisa seguir para tentar montar o seu próprio negócio. Existem diversas literaturas, diversas maneiras de se fazer alguma coisa. Eu tenho uma que eu acredito e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Bom, para a gente montar um negócio, na minha visão, tudo que eu colocar aqui para vocês é a minha opinião pessoal. Então, ela não é regra, ela não é fórmula, ela não é um jeito, um método, é apenas a minha visão. Então, eu estou como um colega teu aqui, trocando aquela ideia de bar, para a gente poder compartilhar conhecimentos e você poder usar alguns dos exemplos que eu vivi na tua vida aí. É isso que eu espero que aconteça no final desse vídeo. Bom, para você montar o teu negócio, o ponto mais importante, na minha visão, é você ter muita clareza do que você quer fazer. Você tem que ter muita clareza do que você quer fazer, independente de você não saber o como vai fazer isso ainda. Mas o que eu quero dizer é você precisa ter claro qual é o teu propósito em querer ter alguma coisa. Você está montando que tipo de negócio? Para resolver qual tipo de problema? Você já viveu o problema que você quer resolver? Você já viveu ele na pele? Isso que é importante. Se você não viveu, procura viver, vai atrás de quem já viveu, coleta informações a respeito disso. Muito mais importante do que uma solução bacana e bonita é uma solução que resolve muito bem alguma coisa. Começa simples e depois você vai elaborando, vai crescendo naturalmente. Bom, esse é o primeiro ponto. Você precisa ter essas informações. Por que elas são importantes? Para determinar o tanto de coisa que você vai precisar fazer. Porque se você tem um negócio e resolve uma coisa extremamente simples, e você pode fazer aquilo na informalidade, você talvez não precise fazer tantas coisas. Mas se você tem alguma coisa, voltado, por exemplo, para a área de saúde, e você precisa seguir algumas legislações e protocolos, você vai ter que fazer muito mais coisas para colocar o teu negócio de pé. Então, é por isso que é importante você saber qual é o teu propósito primeiro, o que ele resolve, o que ele faz. A segunda coisa, né, na minha opinião, é você ter clareza de o quanto você quer ter de formalização do seu negócio. Então, você é uma pessoa que vai atuar como sacoleira, vendendo na informalidade, usando o seu próprio CPF para vender, você vai ter que ter um certo tipo de rotina. Você é uma pessoa que quer formalizar com o CNPJ, quer ter uma empresa constituída, você vai ter que ter um outro tipo de rotina. Então, a segunda coisa é, para que lado você vai? O máximo de formalização possível ou o mínimo de formalização possível? Isso vai te dar alguns caminhos diferentes. Bom, então depois que você pensou qual o caminho que você vai seguir, a gente vai para um terceiro passo. O que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa comunicação? Eu vou seguir aqui alguns exemplos de passos para quem busca formalizar, tudo bem? E você que não vai abrir um CNPJ, você só vai eliminando esses passos da minha fala e vai pegando aquilo que foi importante para você, tá bom? Então vamos pensar aqui, nas próximas etapas, num profissional liberal, uma pessoa que não vai ter uma empresa com funcionários, basicamente é ele mesmo trabalhando, mas formalizado, usando um CNPJ, usando o MEI, por exemplo, que é uma modalidade que o governo criou e que facilitou muito a vida de muitos profissionais liberais. Vamos dar foco num processo de um negócio para essas pessoas, tá certo? Bom, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é você entender como o teu negócio vai entregar o seu resultado. Vai ser uma loja física ou ele vai ser 100% online? Você vai produzir e vai entregar com o motoboy? Como é que vai ser mesmo o teu negócio? O que ele vai ter de dependências, de necessidades, de produção? Aí é o ponto que você tem que parar e entender do seu negócio.
eu vou fazer doce. Então você tem que ter uma cozinha, produzir. Você vai ter que planejar teu negócio com ponto de vista de investimentos nessa área e depois também se conectar com redes de entrega, conectar com redes de vendas, né, como iFoods, coisas do tipo. Você vai montar um negócio que você vai abrir uma portinha na tua casa, as pessoas vão lá, vai fazer unha, vai cortar cabelo, vai fazer qual tipo de serviço. Então, você agora, nesse momento, precisa entender que tipo de estrutura você precisa ter. Você vai ter que ter uma portinha, vai ter que ter o que você precisa ter? Com base em saber o que você precisa ter, vai acontecer diversas situações a partir de agora. Você também tem que sempre buscar a legislação do teu negócio. Então você vai atuar numa área, como eu disse, alimentícia, você vai precisar buscar informações a respeito de regras alimentícias. Então se você tem que fiscalizar alguma coisa, se você tem que, de acordo com o volume de vendas ou o volume de produção que você faz, embalar, como é que vai ser atestado e auferido o seu alimento e assim por diante. Então, a primeira parte de todo o negócio é você olhar para o mercado regulatório, para tudo aquilo que é lei. É por aí que você começa. Você tem que entender disso. Você pode ignorar essas coisas? Pode, problema nenhum. Mas você pode ter um problema com esse tipo de lei e a multa ou as coisas que podem acabar acontecendo, elas vão fechar o teu negócio, muitas vezes elas vão tirar você do mercado. Então, parar e ler um pouco e buscar esse tipo de informação é muito importante, porque você evita fazer coisas que vão te atrapalhar ou que vão gerar algum tipo de problema para você no futuro. A segunda coisa que você faz, depois de olhar o teu regulatório, aquilo que é lei, o que rege o teu segmento, né, ou a área que você escolher de atuar, você vai partir para tentar montar um orçamento mesmo de investimento pré-montar negócio. E você vai precisar também ter uma visão de orçamento pós o negócio estar aberto. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, antes mesmo de começar a investir qualquer dinheiro, de fazer qualquer coisa, tentar viver numa planilha de Excel ou num papel mesmo aí, numa folha de caderno, tentar viver qual seria a estrutura de custos que você vai ter no teu negócio. Então, você, preciso comprar material, ferramenta, comprar mesa, comprar isso, comprar aquilo. Fazer uma lista de coisas que você precisa comprar, fazer uma lista ali de itens que você vai precisar de gastar na formalização do seu negócio. Vai ter um outro vídeo explicando sobre isso. Então, lá você vai ter algumas informações, vai anotar e tomar nota disso para anotar valores. Você também vai precisar ter uma noção de deixar um tipo de dinheiro reservado para emergências, para situações que você não está prevendo. E uma vez que você tiver feito vou gastar R$2.000 para montar o meu negócio. E depois, quando o seu negócio estiver aberto, quanto ele vai te consumir por mês? Lembrando que se você é um profissional liberal, uma boa parte do quanto ele vai consumir é o teu próprio ganho, a tua própria necessidade de ganho. Você tem que colocar isso na ponta do lápis também. Então você vai parar de trabalhar de repente e vai viver desse negócio, quanto você precisa. Ou, isso é uma renda extra, mas nesse momento extra que você está produzindo, você está deixando de ganhar em algum lugar? Se você tiver que abrir mão horas de trabalho em algum lugar, como é que é isso para você? Então você precisa se organizar, se planejar financeiramente, gastar um pouquinho de tempo ali. Porque você ainda nem começou o teu negócio. Você vai gastar 1 hora, 2 horas. Mas não gosto de número, Eduardo. Não é uma coisa legal. Nossa, passo longe disso. Olha, mas para quem vai montar um negócio, você precisa começar a gostar de 2 coisas. Gostar de vendas e gostar de números. Que no final do dia você tem que vender e você vai ter que ter empatia, vai ter que entender a dor do seu cliente, vai ter que ter paciência muitas vezes com o teu cliente e você vai precisar no final do dia medir se o que você fez, tudo que você trabalhou e produziu deu algum resultado. Então você precisa ter muita clareza disso. Os números vêm primeiro, resultados vêm depois. Você precisa fazer o planejamento financeiro antes de gastar qualquer dinheiro teu, porque não está fácil ganhar dinheiro hoje. Ainda mais você colocar dinheiro de qualquer forma no negócio que você não tem a menor ideia se vai dar algum tipo de resultado. O que você faz depois? Uma vez que você tem ali a visão do seu planejamento financeiro, você tem clareza das informações, aí você vai partir para entender onde que você vai atuar, qual vai ser o lugar onde você vai vender, quem vai ser o seu público-alvo, onde que você vai atuar, o que a gente chama de meu local de atuação, meu mercado, onde que eu vou de fato me estabelecer. É no meu bairro? Ele é na internet? Eu vou pegar o meu bairro e bairros adjacentes? É na minha cidade? É no meu estado? É no meu país? Em que nível eu vou ter? E como é que você vai fazer para atrair essas pessoas? Você vai ter uma outra aula depois te ajudando a montar a tua marca, as estratégias de marketing e seu planejamento de vendas. Mas é lá
que você vai desenhar claramente as ações, mas você precisa ter clareza antes de desenhar as ações para quem você vai vender. Até para você saber como você vai se comunicar, o que você vai falar, em que ordem você vai falar, né? Então você precisa ter essas informações, tá certo? Uma vez que você tiver clareza do qual tipo de público e tudo mais, aí você tem que começar a tentar fazer uma projeção de vendas. Bom, então eu vou fazer 5 vendas no primeiro dia, 6 no segundo dia, 10 no terceiro dia, começar a tentar fazer as projeções para novamente voltar nos números. Para você, antes mesmo de fazer qualquer coisa, tentar ter uma visão do potencial resultado que você vai ter com esse negócio. E aí você vai saber, poxa, se eu investir R$2.000 aqui nesse negócio, gastar R$500 por mês com isso daqui, eu vou ter um adicional de receita para mim de R$3.000 por mês. Poxa, 3.000 menos 500 sobra 2.500. Bacana, eu ganho, isso dá mais do que eu ganho hoje, por exemplo. Que ótimo, então eu vou investir tempo nisso daqui, vou de fato me dedicar a fazer isso. Você entra muito mais entusiasmado, muito mais motivado em fazer, porque você sabe o resultado que aquilo vai gerar para você. Uma vez que você tiver planejado, tiver feito o entendimento do seu mercado, e você conseguiu criar isso seria basicamente uma meta mínima, né, de o que você tem que gerar de resultado em cada dia. Aí a gente parte para uma outra etapa, não é uma terceira, uma outra etapa, que é a etapa de fornecedores. Quem vai ser os seus parceiros estratégicos, os seus fornecedores? Se você vai produzir alguma coisa, você precisa ter um bom preço na compra, você tem que entender do mercado de compras, como é que vai ser a volumetria disso, se eu vou comprar por quantidade, é por pouquinho, como é que é, até para produzir isso também, muitas vezes você vai produzir, por exemplo, um doce. Você abre um pacote de determinado produto que ele vence rápido. Então não dá para você abrir para fazer uma só. Vamos supor, você vai fazer bombons, você tem que abrir para fazer uma quantidade X de bombons. Então você vai ter que combinar a quantidade que se vende, o preço que se vende na quantidade, quem são os seus primeiros fornecedores, o produto, a matéria-prima, a melhor matéria-prima, fazer com um, fazer com o outro, ver o tempo de preparo, o tempo de consumo, o tempo de duração daqueles produtos, enfim. Aí é a hora de experimentar o teu negócio. É a hora que você começa a fazer em casa, fazer para os vizinhos, fazer próximo e vai experimentando até achar o melhor do teu produto, o melhor da tua entrega. A partir do momento em que você tiver o melhor da tua entrega, se você tiver com o teu produto em que todo mundo come, ou que todo mundo usa, ou que todo mundo veste, ou que, enfim, e quando eu falo todo mundo, é as pessoas que você consegue tocar, que chegam próximo do teu negócio até então, aí é a hora, de fato, de você mergulhar no teu negócio e partir para o abraço, porque o resultado vai estar só a alguns passos de distância, a depender da sua disciplina e do quanto você vai se empenhar para cada etapa dessas que você planejou dar certo e acontecer. Obrigado por estar aqui, né, nos ouvindo, permitindo que a gente compartilhe um pouco das nossas mensagens, um pouco da nossa experiência, e eu desejo muito sucesso a cada um de vocês nessa jornada rumo ao sucesso do primeiro negócio.